Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar um tema bem diferente, porque geralmente eu sempre falo de crescimento, de evolução, de cura. Mas hoje eu vou passar uma informação. É somente informação, porque esse tema que eu vou falar hoje, sobre emergência espiritual, está acontecendo muito, já vem acontecendo há muito tempo, mas esse fenômeno vai acontecer cada vez mais devido à transição planetária, em que estamos no ápice, né? E pode acontecer com qualquer um de nós, e com qualquer um familiar nosso, pode acontecer com amigos, né? Então, essa informação eu achei importante passar hoje para vocês. Então, o que é uma emergência espiritual? Porque são crises. Crises que parecem existenciais, porém não são existenciais, são crises sobrenaturais que trazem o despertar. É um despertar abrupto. Não é aquele que a gente vai indo, vai aprendendo, vai evoluindo, ganhando uma bagagem e despertando. Não. É de uma hora para outra, tem um rompimento, uma abertura na consciência de cada um de nós. Então, emergência espiritual é um processo de transformação profunda, natural e consistente. Esse processo de transformação profunda é muito complexo e tem um enorme potencial evolutivo. Não é uma crise à toa. Ela traz um potencial evolutivo muito grande, onde as pessoas que passam por ela experimentam estados mentais extraordinários. Nada dentro do convencional, nem um pouquinho. E podem resultar em curas espontâneas de distúrbios emocionais, de distúrbios físicos e também psicossomáticos. Pode ter uma mudança na personalidade da pessoa, pode ter uma transformação muito grande na vida, pode haver resoluções de problemas do cotidiano e da vida da pessoa que antes não encontrava. E é um rumo a uma evolução. Então, a emergência espiritual, ela está muito próxima de uma psicose, porém, não é psicose. Então, agora eu vou entrar mais nesses termos. Vamos pôr o primeiro slide. Stanislav Grof foi o primeiro cara que começou a pesquisar os estados alterados de consciência e que cunhou esse nome, emergência espiritual, para esses casos que estavam passando por uma crise profunda e que não era uma psicose. Ele é um psiquiatra tcheco que foi viver nos Estados Unidos. E no ano de 1970, nessa pesquisa que ele estava fazendo, ele percebeu que os pacientes que passavam por essas alterações de consciência produziam crises. Mas não eram crises psicóticas, e sim de transformação, envolvendo a espiritualidade. E a partir desse... Pode mudar. A partir desse estudo que ele fez, muita coisa começou a mudar. Por quê? Porque todas as pessoas que entravam nessas crises, muitas vezes eram internados tomando remédios, e dali não saíam nunca mais.
Então, os hospícios, segundo Stanislav Grof, eram com uma grande parte de emergência espiritual. E então, a partir desses estudos, foi definido cientificamente, olha a importância disso, como um processo acelerado de crescimento espiritual e psicológico. É um crescimento acelerado, como eu disse no começo, não é aquela coisa que a gente vai indo devagarzinho, não, é acelerado, e isso foi já definido cientificamente. E apesar de se apresentarem desafiadoras, porque não é nem um pouquinho fácil, quem passa por essa crise não é fácil, eles oferecem oportunidade de cura e de transformação. São vivências subjetivas, nada no externo, é tudo aqui dentro que está acontecendo. E profundamente pessoais, que transcendem o cotidiano, desafiando explicações científicas, psicológicas e culturais convencionais, porque não tem nada convencional dentro dessas crises. E envolve estados alterados de consciência. Então, por exemplo, agora todo mundo aqui está com um estado de consciência na onda beta, que é essa que nós estamos aqui conscientes, despertos, ouvindo, eu falando, nós estamos com raciocínio. O estado alterado de consciência eleva para uma outra frequência, uma outra vibração, completamente diferente. E pode ser interpretado como paranormais ou sobrenaturais. Então, toda crise de emergência espiritual está nesse plano. Sobrenatural, paranormal, extrasensorial. E muitas vezes a ciência tradicional fala que são alucinações. Porém, para a pessoa que vivencia, é altamente significativa. Porque traz conteúdos onde a pessoa não tem como deixar de lado. Ela traz muita informação, traz mudanças de crenças, de valores, traz muita coisa que a pessoa não tinha conhecimento. E isso acontece com pessoas evangélicas, católicas, pessoas ateias, pessoas de todos os tipos e de todas as camadas sociais. Isso tem acontecido muito frequentemente. Vamos mudar? Então, a partir desses estudos de Grof, a religião e a espiritualidade também se tornaram um foco de investigação científica na psicologia. Então, alguns psicólogos hoje em dia já têm a formação e a especialização para lidar com esses casos especiais. O diagnóstico diferencial entre emergência espiritual e psicose espiritual, porque existe a psicose espiritual, existe o transtorno obsessivo-compulsivo espiritual. Então, eles sofreram um avanço, um progresso muito grande para que não haja falsos diagnósticos. Como que são os falsos diagnósticos? A pessoa está passando por uma emergência espiritual, precisa de ajuda, às vezes medicamentosa, para dormir, porque às vezes à noite é enxurrada de informação, de downloads, de coisas que acontecem, a pessoa não consegue dormir. Então, às vezes, ela precisa de alguns medicamentos, às vezes precisa também de uma ajuda psicológica. Então, alguns, tanto psicólogo como psiquiatra, não conseguem entender que isso é uma crise espiritual. Eles entendem que é uma psicose, uma esquizofrenia, e internam as pessoas ou dão medicamentos muito pesados que acabam prejudicando, atrapalhando esse processo. E também existem pessoas, hoje em dia, existem muitos profissionais trabalhando com seres humanos que talvez não tenham o conhecimento suficiente. E então eles tratam as pessoas em emergência espiritual,
aliás, tratam psicóticos como se fosse emergência espiritual. São profissionais que não passaram pela formação acadêmica, mas que têm um trabalho terapêutico, né, holístico. Então, tem esses dois diagnósticos errados. E o psicótico, é a diferença, né, para vocês entenderem, vamos supor que ele está falando com Deus. Aí Deus fala para ele, você vai ter que tirar toda a roupa e subir num prédio e de lá você vai pular. Ele vai e faz. A pessoa que está em emergência espiritual, ela sabe discernir. Opa, eu não vou fazer isso aí não. Né? Que tipo de comunicação que eu estou tendo? Por que eu estou tendo? Então, às vezes, ela até investiga a informação que vem. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Eu tive um paciente que teve um despertar na frequência de brilho. E ele teve um despertar muito abrupto e ele era uma pessoa que mal fazia o Pai Nosso. Ele não tinha nada, não frequentava nada. Então, foi muito difícil para ele, mas o porquê que eu estou falando disso? Porque ele venceu, mas ele passou por isso sozinho. Porque muitas vezes a família não tem estrutura, não acredita, vai ser o primeiro a internar, ou a família é totalmente desestruturada e essa pessoa ainda que segura a onda da família, não tem um amigo que possa falar, porque o único amigo que achou que podia falar começou a evitar, começou a não querer mais falar, então se tornou uma pessoa solitária e enfrentou isso sozinha, a não ser com ajuda profissional, né? No meu caso, e de mais um médico que também precisou de alguma medicação. Mas superou. E a transformação da pessoa é gigantesca. Primeiro que a pessoa adquire uma bagagem, porque ela não consegue vivenciar aquilo sem buscar conhecimento, para que alguma coisa a ajude também. Né? E assim, mudou de profissão, está fazendo outra faculdade agora, muda tudo. É uma mudança realmente muito grande na vida da pessoa, onde tudo que antes fazia não serve mais. Não bate mais com a pessoa. Ela parece que desenvolve e descobre um outro propósito na vida. Vamos mudar? O manual... bom, todos nós que trabalhamos com a saúde, tanto o médico quanto o psicólogo, a gente precisa muitas vezes consultar o manual de transtornos mentais. Por quê? Porque se for pedido um laudo para mim, eu tenho que colocar o nome do transtorno e o número, aquele código que vem nesses manuais. O médico e o psicólogo têm isso, porque eles dão as receitas e a gente nós fazemos laudos, eles também fazem. Então, tudo tem um número, todos os transtornos que vocês imaginam e que vocês nem imaginam, porque tem milhares de transtornos, então tem seu códigozinho. Esse manual de transtornos mentais, hoje em dia, ele já orienta algumas experiências espirituais ou religiosas, que não podem ser classificadas como sintomas de transtornos espirituais, nem como psicose, nem como esquizofrenia e nem como toque espiritual. Especialmente quando acontece durante rituais, que são a cultura de um povo. Porque vocês sabem que em rituais e situações culturais existem, né? Muitas pessoas que alteram a consciência, entram em transe. Transe é um estado alterado de consciência. Né? Então, entram em transe, tomam ayahuasca, tem rituais, né, no xamanismo, tem rituais até nos candomblés e etc. Então, tem um monte de coisa religiosa que altera a consciência. Então, tudo isso não é levado em conta, mesmo em movimentos culturais religiosos. Bom, todas essas experiências que as pessoas passam
né, em emergências espirituais, elas podem ser religiosas, espirituais, transcendentais, anômalas, transpessoais, excepcionais, extraordinárias, não ordinárias, incomuns, holotrópicas, culminantes e despertares. Pode mudar. Eu vou passar meio batido, que esse conteúdo, gente, vocês não imaginam, da palestra de horas, se a gente aprofundar em cada coisa. Bom, agora exemplos de coisas que acontecem durante a crise de emergência espiritual. Pode ser 1, 2, 3, pode ser todos, pode ser vários sintomas desses daí. Experiências fora do corpo, que a pessoa sabe que ela está fora do corpo. Experiências onde ela vê seu corpo deitado na cama, seja numa cirurgia, seja durante o sono, seja durante uma febre, não importa. Experiências de vidas passadas ou multidimensionais. EQM, que é a experiência de quase morte. Déjà vu, sonhos lúcidos, sonhos premonitórios. Experiências de contato ou de abdução por seres não humanos. Conexão com a natureza, é aquela integração com a natureza, onde a pessoa se sente fazendo parte. É isso que eu quis colocar aí. União com algo maior do que o eu. Dissolução do ego. Sensação de presenças. Ouvir vozes. Experiências paranormais e extrasensoriais. Mediunidade. Experiências no final da vida, que a gente sabe que muita gente que nunca teve mediunidade ou nenhum fenômeno começa a ver os familiares chegando em casa, né? Estados meditativos profundos que podem levar a situações transcendentais ou êxtases místicos. Lapsos de tempo. Lapsos de tempo acontecem muito dentro dos casos de abdução e de contatos. Que é assim, eu tive a impressão que passou 15 minutos e foram horas, né? Ou ao contrário. Pode passar. O que causa uma emergência espiritual? Hoje em dia, a gente está vendo que a gente está se desvinculando das religiões tradicionais cada vez mais e buscando uma espiritualidade. Então, nessa busca pela espiritualidade, que acontece através de estudos, de reuniões e muitas meditações, o mindfulness, os retiros que a gente faz tanto para autoconhecimento, no xamanismo, com monges, seja ele o qual for, esses retiros, até as igrejas fazem também, né? Eles também propiciam xamanismo, a ufologia e todos os tipos de práticas integrativas e holísticas de autoconhecimento, de cura e de busca por algo melhor e maior, que é sempre o que a gente está fazendo nesse processo, quando a gente busca a espiritualidade. Porque, embora a religiosidade tradicional esteja em declínio, a necessidade da conexão espiritual permanece. A gente sente essa necessidade, né? E aí, o outro slide, que é a outra causa, é o excesso de tecnologia. Por quê? Porque o uso excessivo das tecnologias traz uma sobrecarga mental, que pode provocar uma busca por um sentido maior da existência. A pessoa entra num tipo de um colapso, sobrecarregada, e aí ela fala, a vida não pode ser só isso, né? Material, só isso. Então ela começa a buscar algo além do que ela já vive. E por causa dessa automação, que a gente está automatizado, ligado na internet, nos celulares, no WhatsApp, nas redes sociais, até nos noticiários, revista, hoje é tudo por ali, né? Nós vamos nos desconectando da nossa essência. E aí também vem aquela mesma necessidade, a busca da reconexão espiritual.
Então, a gente começa a procurar. Então, essas são as causas que nos levam a ter essas experiências. Pode mudar. Aí eu não podia não citar, aqui eu só vou citar, porque isso aqui é uma palestra à parte, os neurodivergentes. Os neurodivergentes são os autistas, os TDA, que é transtorno de déficit de atenção, TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, aqueles que não param quieto, né? Um detalhe, esses que não param quieto, essas crianças, é porque eles vêm de lugares muito avançados, aqui é muito denso e muito lento os nossos elétrons. E eles têm uma velocidade muito diferente, a voltagem é muito maior, então por isso eles não conseguem ficar quietos, e muita gente castiga essas crianças. Os superdotados e os que têm alta habilidades também estão aqui nesse caso. Por quê? Porque os neurodivergentes, eles têm um processamento neural mais ampliado. Eles são muito sensíveis. Eles têm uma sensibilidade emocional e perceptiva diversificada. Tudo para ele é muito intenso. Um barulhinho, que para a gente é barulhinho, para eles é um barulhão. Então, tudo é muito intensificado. E eles são mais propensos a ter as experiências espirituais por causa dessa sensibilidade. E porque esse processamento neural também amplia e facilita a análise de informações complexas e abstratas também. E aí, junta isso com a sensibilidade que eles têm, resulta muitas vezes em insights, e insights assim profundos mesmo, ou revelações intuitivas. Eles têm muito isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes eles ficam muito nervosos, com sobrecarga, porque eles não sabem lidar direito com essas coisas. E gera uma confusão dentro deles. Então, eles precisam de suporte adequado e uma boa assistência para entregar essas experiências de forma saudável e transformadora também. Então, aqui só pincelando, vamos mudar. Agora, antes de terminar, eu não podia passar por um exemplo de pessoas famosas que passaram por emergência espiritual. Van Gogh é um pintor que muita gente conhece e que ele teve essas emergências espirituais e toda a pintura dele mudou depois disso. São Francisco de Assis, muito conhecido, né, como um cara da sociedade e que, de repente, ele ficou estranho, começou a falar coisas diferentes, fazer, e mudou a vida dele, passou por uma transformação, seguindo o que a consciência dele dizia e o que ele captava da autoespiritualidade. Para a família dele, para a sociedade na época, ele ficou louco. Ele era um psicótico, né? Um esquizofrênico que abandonou tudo e foi viver a vida dele. Martinho Lutero era um católico. Mas, a partir das crises espirituais, as emergências espirituais, ele começou a sentir divergência em tudo que a Igreja Católica passava. Aquelas crenças, aqueles dogmas, aqueles rituais, ele não conseguia mais entender aquilo, porque era tudo muito diferente do que vinha para ele. E então ele iniciou o protestantismo, né? Ele protestou contra a igreja evangélica, trazendo uma outra forma de ver Deus e toda a espiritualidade. Mahatma Gandhi, gente, ele é um cara muito especial. Por quê? Porque ele, durante as meditações que ele foi tendo, muito profundas de dias, ele começou a ter essas aberturas, essas crises emergenciais. E ele entendeu que ele poderia se livrar daquele comando britânico, né? Porque eles eram possessão da Inglaterra. E ele conseguiu fazer a libertação, a independência do país dele de forma pacífica. Ele foi considerado um pacifista e conseguiu essa independência sem guerra. Foi a primeira vez
que aconteceu. E depois eu nem sei se mais alguém conseguiu fazer o que ele fez, essa grandiosidade, né, de uma independência, porque a nossa independência foi com guerra, né, todas as independências com guerra, as invasões e tudo mais. Esse David Kopenawa, ele é um indígena Yanomami. E ele também, através os indígenas lá do norte do Brasil, eles têm rituais muito severos. E nesses rituais severos que ele passou, ele teve a emergência espiritual. E ele saiu atrás dos anciões, os indígenas, para saber como segurar o céu. Ele achava que tinha que segurar o céu. E era através da espiritualidade. Então, nesse processo, ele aprendeu altas habilidades em lidar com o que ele considerava céu e teve contato e ajuda dos espíritos da natureza. E então ele escreveu, por isso que eu pus aqui, ele escreveu um livro. E esse livro, quem quiser ler, é bem interessante e chama-se A Queda do Céu. Jung, né? Jung é um cara muito conhecido, ele era um contemporâneo de Freud. Só que também passou por várias experiências fora do corpo, EQM, ele teve tudo isso. Espontaneamente, né? Porque uma emergência espiritual é espontânea, natural e acontece em qualquer lugar, a qualquer hora. Tá? Não é só dentro das igrejas, dentro dessas coisas. Ela pode acontecer na rua. Quantos déjà vu eu já tive na rua? Né? Pode acontecer viajando, pode acontecer em qualquer lugar. E ele, então, montou toda a teoria dele. E hoje, inclusive, sonhos é uma das coisas muito trabalhada pelos psicólogos junguianos. Muito incrível a teoria dele. E eu pus aqui Jesus, porque Jesus, ele passou por uma iluminação. E quando esta luz muito grande caiu sobre ele como um raio, ele saiu a pé, né, andando, e foi parar no deserto, aonde ele viveu essa experiência de ver a vida de outra forma. Tanto que o pensamento dele, conforme ele pensava, ele via a diferença. Vamos supor, nessa mesa eu estou vendo a mesa, mas a mesa se apresentava como milhões de partículas que se condensavam. Então ele viu como acontecia o processo da vida, como que as partículas, as milhares de partículas brilhantes se uniam. Ele teve uma experiência de 40 dias em jejum, né, sem comer, sem nada. Nessa experiência, aprendendo, saiu de lá o mestre que nós conhecemos, que ficou 3 anos nos ensinando e deixando tudo que ele aprendeu, inclusive o seu amor. Aí, essa moça é uma coisa que está acontecendo agora, por isso que eu quis colocar aqui, a Caroline de Moraes. É uma moça que está na Europa, no momento, escrevendo um livro, e que passou por uma emergência espiritual forte, que teve uma mudança, uma transformação na vida dela total. Ela hoje é terapeuta, trabalha com a espiritualidade e está escrevendo o livro porque ela disse que ela não quer que ninguém passe pelo que ela passou sozinha, porque ela passou sozinha. O meu cliente também, né? Eu tenho mais clientes nessa situação, mas sempre tem uma irmã, uma amiga, por mais que não tenha as pessoas da família. E essa é uma frase que ela falou. Eu não tive coragem de contar a um psicólogo ou psiquiatra, porque nem eu sabia o que era. E ela fala, e eu tenho certeza que eles iam querer me internar. Então ela lidou com isso sozinha. Vamos para o último, agora terminando de verdade. Isso é uma pesquisa que foi feita no Brasil sobre casos anômalos. O que é casos anômalos? Que não é normal. Anômalo e o normal, né? Então, 92% dessa população no Brasil, do norte ao sul, foram milhares de pessoas, responderam que pelo menos uma vez na vida já tiveram experiências extraordinárias.
seja qual ela for, né? Só 8% que diz que não teve. Bom, dessas 92% que tiveram uma vez na vida, 77% estão vinculadas, não estão vinculadas à religião, são essas espontâneas que eu disse que acontecem em qualquer lugar, dormindo, operado, na rua, né? Não tem vínculo com a religião. E dessas 92%, 47,5% diz que essas experiências são frequentes, tem com frequências, né? Não é uma vez só. Então, eles relatam que tiveram mais vezes. Ainda dessas 92%, 35% dizem que tiveram experiências místicas. 27,% tiveram experiências extrasensoriais, além dos 5 sentidos, né? E 11% fazem parte dos grupos mediúnicos. O que acontece? Nessa pesquisa foi visto que esses fenômenos acontecem mais em mulheres. Mas eles não levaram em conta isso porque os homens são mais calados, eles não gostam de falar e muitos preferem não abordar. Então, as mulheres, elas falam mesmo, né? Elas contam. Então, isso aí foi colocado, porém, não tem um número estatístico correto por causa disso. E idade avançada também mostrou-se associada apenas a experiências místicas frequentes. Não a essas outras, mais no sentido extrasensorial. Bom, grande parte delas tiveram potencial de transformação. Então, perguntaram para todos esses se isso transformou a vida. A maioria disse que sim, que teve uma transformação, mudanças de crenças e de valores. Portanto, essas vivências transcendentais são consideradas como um fenômeno natural, humano. Faz parte do nosso ser humano, comum em todas as camadas da sociedade. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Passei bem rápido, bastante informação, mas porque é muito importante esse conhecimento nesse momento da nossa existência. Não tem que ficar só entre os profissionais de saúde, todos devem saber, porque quando acontecer com alguém próximo, vocês sabem como lidar, sabem que aquilo ali, a pessoa está precisando de um apoio, de compreensão, de um ouvido, né, de uma ajuda mais humanitária do que pegar e mandar para um psiquiatra e mandar dar remédio, né, e ter, às vezes, um diagnóstico errado. Tem profissionais já especializados para esses casos. Então, uma boa noite a todos.